vídeo. Mais um vídeo. Bora lá, Bruno. Outro vídeo. Outro vídeo. Mais um vídeo. Vai lá. Como é que muda a Constituição? Dá pra mudar? Não dá pra mudar? Como é que faz? Esse é o tema do Seu Direito de hoje. Meu nome é Gabriel Aquino. Solta a vinheta. Em primeiro lugar, o que é uma Constituição? Para que existe a Constituição? Para quê? Para que existe a Constituição? A Constituição ela foi criada para limitar o poder do Estado. Antigamente, quando os reis eram absolutos, não tinha Constituição. Eles faziam o que eles queriam e aí o povo nunca sabia para onde ir, o que ia acontecer, se um outro rei invadia, tomar o reinado, o irmão ia matar, o primo e o tio e o cachorro. Não sabia o que acontecia. Aí a Constituição ela foi criada como uma lei acima do rei. É a lei que diz como que o rei tem que governar. É tipo um contrato que o rei faz com o seu povo, com os seus súditos. No caso, como a gente não tem mais rei, é a lei acima do Estado. O Estado brasileiro, ele é governado por essa lei. A nossa Constituição brasileira, por exemplo, que é de 1988, ela é a lei acima do Estado brasileiro. Ela é a mãe de todas as leis. Por exemplo, ela diz que o Estado brasileiro tem que promover a defesa do consumidor, mas ela não entra em detalhes. O Estado brasileiro que teve que reunir a galera e criar o Código de Defesa do Consumidor. A Constituição ela diz que todo mundo tem o direito à vida, mas ela não entra em detalhes sobre o que acontece com uma pessoa se ela matar outra, como é que é esse direito à vida, se eu matar o outro em legítima defesa, o que acontece comigo, eu estou descumprindo a Constituição. Não, a Constituição ela só diz isso, ela dá esse caminho. Aí o Estado tem que reunir a galera, os especialistas, os legisladores e criar as leis comuns, que elas dão os detalhes, elas dizem o que acontece, as sanções, as punições. E é por isso que mudar a Constituição é mais difícil do que mudar uma lei comum. Que mudar um código penal, por exemplo. Para mudar uma lei comum, você só precisa fazer outra lei comum. Quando duas leis comuns elas falam sobre um mesmo assunto, vale a lei mais recente. Então, se você quiser, por exemplo, revogar uma lei, você cria uma outra mais nova falando sobre as mesmas coisas. Por isso que mudar a Constituição é mais difícil que mudar uma lei comum. Para mudar uma lei comum, é só fazer outra lei comum. Agora, para mudar a Constituição, meu amigo, tem duas maneiras de mudar a Constituição. Primeiro, a maneira legal e a ilegal. A ilegal é só dar um golpe de Estado, matar todo mundo, escrever tudo de novo. É uma maneira que existe. Agora tem a maneira legal. E a maneira legal também se divide em dois, que é formal e informal. A maneira formal de mudar a Constituição é pela emenda constitucional. A própria Constituição prevê emendas. Então é uma maneira legal e formal de mudar um texto da Constituição. Emenda é tipo quando você rasga uma roupa e você bota um outro tecido ali em cima, né, juntando as partes que rasgaram, aquilo é uma emenda. Então se você pegar a Constituição e for ler lá, você vai ver em diversas partes esse texto foi modificado pela emenda tal, do ano tal. Então a emenda, ela não muda toda a Constituição, ela não muda drasticamente a Constituição, ela muda uma parte, um texto da Constituição. E a emenda, ela não pode ser proposta por qualquer um, né? Qualquer um pode chegar lá no Senado, lá no Congresso, chegar, eu quero propor emenda para acabar com isso. Para a emenda ser votada, ela tem que ser proposta por 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos senadores, ou o presidente da República, ou metade das assembleias legislativas dos estados. E aí depois que ela for proposta, ela só é aprovada se 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores votarem sim. E mesmo assim não é qualquer parte da Constituição que pode ser emendada. Tem as cláusulas pétreas da Constituição que elas não podem ser alteradas por emenda. É tipo a alma da Constituição. São 4 cláusulas pétreas. A primeira é a forma federativa de Estado, que é a organização do Brasil em estados, tipo São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá. A segunda cláusula pétrea é o voto ser secreto, direto, ou seja, eu voto diretamente em quem eu quero eleger. Eu não voto em um representante que vai eleger o candidato por mim. Universal, ou seja, todo mundo pode votar, todo mundo que é maior de idade, no caso, homens, mulheres, de todas as classes sociais. Periódico,
Ou seja, de tempos em tempos tem uma votação nova. Eu não vou votar uma vez e aquele cara vai ser eleito para sempre. A terceira cláusula pétrea é a separação dos poderes em 3: legislativo, judiciário e executivo. Muito importante para não acumular muito poder em um só órgão público. E a quarta e última cláusula pétrea são os direitos e garantias individuais, que estão lá no artigo 5º da Constituição, que são os direitos à vida, à intimidade, à segurança, à liberdade e à igualdade. As emendas também não podem ser votadas em certas situações. São momentos em que o país está passando por uma instabilidade, que são os estados de sítio, de defesa e a intervenção federal. Um exemplo de emenda para você poder... Ai meu Deus, que tá Um exemplo de emenda para te ajudar a compreender é a mudança do divórcio. Por exemplo, antes, quando a Constituição foi feita, para um casal se divorciar, ele tinha que estar separado por 2 anos. É tipo um tempo para pensar. Aí teve uma emenda, a emenda 66 de 2010, que tirou isso. E agora o casal pode se divorciar assim que ele quiser se divorciar. A outra maneira de mudar a Constituição é chamada de informal, porque não está prevista na Constituição, mas também porque não é uma mudança do texto da Constituição. A Constituição não muda, mas muda a forma de entender a Constituição. É chamada mutação constitucional. Muda oficialmente a forma de entender o texto da Constituição. Um exemplo é em relação à união estável. O texto da Constituição diz que é reconhecida a união estável para casais formados por um homem e uma mulher. Mas o tempo passa, a Constituição de 88, a sociedade está mudando e o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de estender a união estável também para casais formados por homens e homens ou mulheres e mulheres, casais homossexuais. Então não se mudou a Constituição continua lá, continua escrito daquele jeito, mas se entende diferente agora. Se entende, por exemplo, que quando a Constituição fala que reconhece a união estável para casais formados por um homem e uma mulher, ela não está dizendo que só casais formados por um homem e uma mulher. Agora, tem também uma forma de começar uma Constituição do zero, de pegar essa, rasgar ela todinha e fazer uma outra, mas aí é um processo muito mais complicado, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Aí a gente pode falar sobre isso no outro vídeo, se você quiser, se tiver gente o suficiente interessada no assunto, comenta aí se você tem interesse nisso, se você tem também alguma dúvida. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, se você gostou, não esquece de curtir, aqui embaixo tem uma mãozinha assim, que é aí pra você dar uma força pra gente, não esquece de se inscrever no canal. E não esquece de comentar se você tiver alguma dúvida também e de se inscrever aqui no nosso canal no Facebook e no nosso canal no Instagram. Acompanhar a gente por todas as redes sociais, a gente vai estar sempre aí alimentando as nossas redes de informações importantes para você. É isso, um beijo, tamo junto, até mais!